Bom dia. Comer, Mariana? Só de comer, velho? Vou meu parral aqui. Bom dia, galera. Trabalho. Bom dia, Murilo. Tudo bom? E aí, Clécio? E aí, Vitória? Como é que vai, Clécio? Eu vou bem, vou ótimo, graças a Deus. Clécio, tá mandando muito dever de casa, hein? Eu não mandei nada pra vocês fazerem. Mandou sim. O quê? Aquele negócio de resumir. Uma atividade Verdade, você é o que menos faz dever. semana. Uma atividade para uma semana. Verdade. Você é o que menos passa dever de casa, eu acho. Depois do tio de história. Isso vai mudar a partir de hoje. Não, Clécio! Você não pode fazer a gente sofrer desse jeito. Isso é crime. Credo, Clécio, mal. Coloca presente no chat lá, galera. E vamos começar nossa aula aí. Eu vou ter que Tá concordar. turbinado, acelerado. É tortura. Deixa Tô eu ver. doida. Vamos lá, vamos começar a aula aí. Não é isso não, gente. Ai, compartilhou tela. Tá aparecendo compartilhamento aí? Quem já fez? Isso. Apareceu aí, galera? Apareceu, Esther? Apareceu sim. Apareceu. Bom. Bom dia. Que nossa semana seja de sol dentro dos nossos corações. Achei isso lindo, a cara de vocês. Uma boa semana para todo mundo. Então, vamos lá. Os 4 Brasis, eu já expliquei essa parte para vocês. Eu coloquei só para a gente contextualizar aquilo que eu pedi. Vocês já marcaram isso aí. Expliquei já, né, essas divisões feitas pelo Milton Santos, baseado no desenvolvimento técnico de cada região. Muito bem. Aí eu pedi para vocês fazerem essas características da Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Para quem não conseguiu fazer, eu fiz para a gente debater aqui, galera. Olha só, o chatzinho aqui está funcionando ainda porque a galera está pondo presente, né? Se vocês quiserem falar comigo, liguem o microfone e falem. Muito bem. Então eu vou explicar e vocês analisam se o de vocês está condizente com isso aí. A região amazônica. O que a gente tem na região amazônica? Uma grande diversidade de fauna e flora, extração de recursos minerais, minérios de ouro, minério de ferro, principalmente na região do Carajás, lá do Pará. A gente vai ter uma intensificação muito grande de retirada de minérios ali. A gente tem uma coisa na Amazônia também que é importante destacar, que são os garimpos ilegais, ou seja, aqueles garimpos que as pessoas fazem sem autorização, sem seguir as normas ambientais. Então, a gente tem as extrações minerais legais e as ilegais na região da Amazônia. A gente tem aí o Polo Industrial de Manaus, que vai destacar no setor industrial, que vocês já sabem, eu já expliquei. Menores densidades demográficas, quer dizer o quê, galera? É uma região muito grande, com poucas pessoas. Muito bem. É o destaque que a gente tem aí para a região da Amazônia. Se vocês quiserem falar, vocês igual de me falam aí.
Depois a gente tem a região Nordeste. A região Nordeste do Milton Santos é a mesma região Nordeste do IBGE, com os mesmos estados. A gente vai ter um destaque para a fruticultura irrigada, principalmente no Vale do Rio São Francisco, na fronteira do Ceará, lá no Ceará, lá em cima. Se a gente fazer um comparativo com essa irrigação, ela vai ser menos desenvolvida, com menos recursos técnicos do que a agricultura praticada na região centro-oeste. A gente vai ter o turismo como a principal atividade econômica da região nordeste, o turismo de praia e sol, o turismo litorâneo, por causa da faixa litorânea. E a gente vai ter uma característica muito marcante do Nordeste, que é as desigualdades socioeconômicas da faixa litorânea para o interior da região. Você vai ter índices de desenvolvimento maior nas faixas litorâneas, na faixa litorânea, do que na região do interior. Quando fala de Nordeste, vocês com certeza já ouviram falar de semiárido nordestino, daquele lugar muito seco, muito pobre, né? Esse lugar muito... Nunca ouviu não, Esther, falar? O semiárido, aquela região seca do Nordeste, nunca ouviu falar de problemas da seca no Nordeste? Não? Então, já ouvi falar de problemas da seca. Então, esses problemas da seca, eles vão acarretar a parte interna da região. As regiões litorâneas, elas são regiões um pouco mais ricas, onde as pessoas têm um índice de desenvolvimento humano maior. O que é índice de desenvolvimento humano? As pessoas têm mais acesso à educação, mais acesso à saúde, têm mais dinheiro, têm uma renda per capita maior. Então, isso aí vai marcar, de certa forma, uma desigualdade na região Nordeste. Bacana? A desigualdade entre a região interiorana e a região litorânea. Depois a região Centro-Oeste, galera. A região Centro-Oeste, ela sempre vai destacar por conta da produção na agropecuária. Além de ter uma produção muito grande, é uma produção com o uso de tecnologia muito intenso. O grande celeiro do Brasil, as grandes lavouras do Brasil vão estar concentradas na região Centro-Oeste. Aí tem um destaque aí. Na região Centro-Oeste do Milton Santos, Tocantins faz parte da região. Tocantins, que originalmente pelo IBGE faz parte da região norte do Brasil. Aqui na divisão do Milton Santos, Tocantins faz parte da região Centro-Oeste. Por quê? Por causa do tipo de agricultura praticada no Tocantins, com alto uso de tecnologia e com uso de máquinas agrícolas. A gente vai ter nessa região Centro-Oeste, depois vocês podem pesquisar aí, que é bem curioso, o surgimento de cidades a partir da década de 80 e um crescimento muito acelerado dessas cidades. Eu posso citar duas para vocês que vocês podem pesquisar depois. Uma chama Primavera do Leste e a outra vai chamar Luiz Eduardo Magalhães, que é na fronteira da Bahia com Tocantins. Então, são cidades que são denominadas de cidades das novas fronteiras agrícolas que vão crescer muito rápido, muito acelerado, porque vai atrair muita gente para ali em função da agricultura, principalmente em função da soja. Bacana? Então, quando a gente fala de Centro-Oeste, nós vamos lembrar dessa característica, uma produção agropecuária muito intensiva, com o uso de muitas máquinas e uso de muita tecnologia. Beleza? Depois a gente tem, se vocês não copiaram, não fizeram, depois vocês tiram print ou mandam, pede alguém para... Alguém deve ter tirado print e compartilhe nos grupos aí. Eu tirei. Então, vocês compartilhem que eu não vou ficar esperando, não, só vai demorar muito. Tá. A região concentrada, galera, do Milton Santos, vamos lembrar que a gente está falando de 3 regionalizações. Falamos da IBGE, falamos do Geiger, que divide o Brasil em 3 regiões, e estamos falando da divisão feita pelo Milton Santos, que divide o Brasil em 4 regiões. A região concentrada ela vai englobar a região sudeste e a região sul do IBGE. Por que essa região é diferente das outras? Porque nessa região a gente vai ter os nossos maiores índices de urbanização, de industrialização e a maior oferta de serviços urbanos, de serviços nas cidades principalmente. É nessa região concentrada, nessa região concentrada, por exemplo,
que a gente vai ter os nossos principais hospitais, nossos principais aeroportos, nossos principais polos tecnológicos. É nessa região Centro-Sul que vai ter as maiores cidades, as cidades mais importantes do Brasil. Bacana? Então, a gente tem aí essa região concentrada com esse maior índice de desenvolvimento técnico e científico, certo? Nossas maiores referências de tecnologia vão estar nessa região concentrada aí do Milton Santos. Beleza? Alguma dúvida? Então, se eu pegar, por exemplo, para efeito de comparação, qual a diferença que eu tenho entre a divisão feita pelo Milton Santos e a divisão feita pelo Geiger lá na página anterior? A do Milton Santos eu vou respeitar os limites dos estados. A do Milton Santos eu vou levar em consideração o desenvolvimento técnico produtivo. E quando a do Pischer Geiger, ele vai levar em consideração fatores históricos na construção do espaço, na construção na formação territorial. E o Pischer Geiger, ele não vai levar em consideração as divisas dos estados. Observem depois, página 88 e 89, com os dois mapas, vocês vão ver que nenhum, a regionalização respeita o limite dos estados, que é o do Milton Santos, e no outro ele não vai respeitar esses limites dos estados. Se eu pedir para vocês qual mapa, qual dessas divisões vai caracterizar melhor as desigualdades regionais do Brasil, a do Geiger ou a do Milton Santos? Vai ser a do Geiger. Por quê? Porque ele vai ser muito específico nas desigualdades. Ele vai pegar um pedacinho de Minas Gerais e vai jogar lá para a região Nordeste. Porque os nossos indicadores, as nossas influências históricas no norte de Minas façam que essa região seja mais parecida com o Nordeste do que com a região concentrada, a região Centro-Sul, que ele usa aqui. Eu confundo com o Centro-Sul. Mas tudo bem. Deu para entender aqui, galera? Olha só, vocês precisam ler esse material, vocês precisam fazer as marcações, porque às vezes só ouvindo não consegue entender direito. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. A melhor forma de saber se tem dúvida ou não é quando for responder as perguntas no final do capítulo. Aí vocês vão saber se tem dúvida ou não. Vamos seguir para frente aqui. Então, na página 90, galera, a gente tem um questionáriozinho pequenininho, bem dinâmicozinho, que a gente vai responder agora aqui. Vamos lá. A gente tem aí o Brasil, regiões literárias, né? Então, a gente tem uma divisão do Brasil aí baseada em obras literárias. Ô, Vitória, escolhe esse telefone em algum lugar, criatura humana. Cheio de doido aqui, ó. Olha pro teto agora. Vamos lá. Divisões regionais, divisões literárias. Então, o Brasil está dividido aí em 6 regiões literárias. Sertão do Cariri, com o romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. A Zona do Cacau, de Terra Sem Fins. Os Gerais, o Grande Sertão Vereiros, de Guimarães Rosa. O Sertão dos Confins, de Mário Palmério. E Sertão Goiás, o Tronco. Sertão de Goiás, o Tronco. E Campanha Gaúcha, Trilogia O Tempo e o Vento. O que é isso, galera? São obras literárias que sofrem influências dessas regiões aí, quando o autor vai escrevê-las. Bacana? Então, as obras literárias do Nordeste vai ter as influências da cultura nordestina, do Centro-Oeste, enfim. Aí vem um questionamentozinho aí, ó. Depois de saber que as maneiras de regionalizar um espaço varia conforme os critérios adotados e as finalidades da regionalização, responda o questionamento seguinte. No mapa anterior, qual é o critério para a regionalização apresentada? Galera, como que eu dividi esse Brasil aí? Qual foi o critério que eu usei, galera? Vamos responder aí. Foram as obras literárias. Isso, exatamente. Foram as obras literárias. Responde aí. Isso. Cada obra ela vai passar em um determinado espaço. Esse espaço ele vai acabar influenciando na obra. Isso é importante para a segunda questão. Leia a legenda do mapa, né, que tem vários livros aí. Você conhece alguma das obras e dos autores mencionados? Conhece alguma das obras ou dos autores mencionados? Já leu?
Se não leu, chamou a atenção alguma? Qual? Vocês já leram um livro desses aí, galera? Não. Nenhum? Não. Falar de nenhum Não. deles. Já ouviu falar nesses autores? Não. Não. Nem o primeiro? Vocês nunca ouviram falar no primeiro autor aí, não? Não. Acho que sim. Acho que eu já ouvi falar do primeiro. Ariano Suassuna? Acho que sim. Vocês já assistiram o Alto da Compadecida? Não. Não. Gente, Pessoal sem cultura. o Alto da Compadecida de Chicó? João Grilo? Não, tio, não. Não. Nunca! Eu já vi um pouquinho. Gente, não, vocês não podem deixar de ver esse Eu filme, já não. vi o início do Alto da Compadecida. Olha só, quando nós estiver trabalhando no Nordeste, eu vou passar um trabalho desse filme, tá? Pode assistir. Eu já vi no inicinho esse filme. Já vi Não. o filme dele. Então, é o Ariano Suassuna que escreveu a obra, O Alto da Compadecida, que posteriormente virou um filme. Vocês vão perceber que obras literárias... É que a vocês minha igreja é a igreja da Senhora de Aparecida. Tá. Igreja Santa Rita de Cássia. Vocês vão perceber o seguinte, Daí galera. passou o filme, fizeram uma sessãozinha cinema. Ah, entendi. Aham. Olha só, galera. não Vocês vi têm tudo, costume de ler não. esses romances de autores mais antigos, Só. principalmente? Quê? Os Era romances de autores mais antigos, autores brasileiros, eles vão ser muito influenciados pelo regionalismo, pela região que eles estão, né? Então, quando vocês pegam um autor igual Ariano Suassuna, que é lá do Nordeste, o Machado de Assis, o Jorge Amado, vocês vão De perceber... Assis. Oi? Eu já ouvi falar do Machado de Assis Então, todos esses autores no YouTube. são autores mais clássicos da literatura brasileira. Eles vão ser muito influenciados pela região. Eles são muito antigos, pelo visto. Sim, eles são muito influenciados pela região que eles estão. Então é importante, Deve às ser vezes, por a isso gente que ter quase ninguém contato. conhece. É importante, às vezes, ter contato com essa literatura para vocês conhecerem um pouco de outras culturas, né? Filmes, livros. É importante para ter contato com outras culturas que não está à mão da gente, que não está próximo da gente aí. Então, a letra B é uma pergunta pessoal aí. Vamos seguir nosso destino aqui, galera. Então, a gente tem na página seguinte, a página 99, 91, desculpa, 91. A gente começa a falar do nosso processo de desigualdades entre as nossas regiões, certo? Aí, pessoal, a gente começa a trabalhar com o mapa do IBGE. Ô, Vitória, tá ruim, hein? Sono é esse? Tem que acordar todo dia e fazer uma caminhada. Não. Minha avó acorda todo dia e faz caminhada. Então, vamos lá. A gente vai começar a Mas eu tratar acho que ela não tá fazendo mais não, porque coronavírus. Vamos lá, Esther, presta atenção. Vamos tratar agora, galera, das desigualdades entre as regiões do Brasil, e a gente começa a falar com a regionalização estabelecida pelo IBGE, certo? Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Vamos trabalhar com isso aí. Então, eu marquei para a gente aí o seguinte, sobre as desigualdades entre as regiões brasileiras, esse aspecto vai ser observado quando se compara as realidades de cada uma das regiões do país. Então, quando a gente compara uma região com a outra, vocês podem marcar aí, tá? A gente começa a entender os níveis de desigualdade. Então, como que a gente compara? A gente tem os índices de desenvolvimento humano de cada região, a atividade industrial, a concentração de via de transporte e a urbanização dessas regiões. Então, quando a gente usa esses indicadores, a gente consegue ter padrões para comparar. Eu coloquei no cantinho aqui, ó, não sei se vocês viram, índice de desenvolvimento humano. Vocês sabem o que é isso? Não. Alguém sabe? É o que basicamente é desenvolvimento humano? quão bom é um país. Oi? É basicamente quão bom é um país. Peraí, Mais ou menos, mais ou menos. Sim, é um indicador, na verdade. Tá certo. É quão bom, pode ser bom, pode ser ruim, né? É um indicador econômico, social, que a gente vai... tio, você tá lagando. Tá lagando muito, tio. O quê?
Lagando. Travando. Tá travando. Travando. Melhorou? Sim, mais ou menos. Sim, Então, quando eu eu pego o acho. IDH de uma região, galera, se o IDH for IDH elevado, quer dizer que aquela população, eles têm acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade e tem uma renda per capita bacana. Por que que eu sei disso? Porque o IDH vão usar esses 3 indicadores: a qualidade da saúde, a qualidade da educação e a renda per capita de uma população. Bacana? Então, se eu tenho um IDH elevado, eu vou ter uma população que tem acesso à saúde, uma população que tem acesso à educação e uma população que tem uma renda per capita elevada. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de países desenvolvidos, eu vou falar de países, normalmente a gente vai falar de países que têm IDH elevado. Se eu pegar o Brasil, por exemplo, vocês acham que o Brasil é um país pobre ou um país rico? Meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Muito bem, a resposta foi muito boa, é mais ou menos. Por que que eu posso falar que é mais ou menos, né? Vamos transformar isso numa linguagem técnica. O Brasil é um país economicamente bom, no nível legal, nós somos a 9ª maior economia do mundo. O mundo tem 195 países, a ONU, né, tem 195 países, a gente vai ter a 9ª maior economia do mundo. Ponto. Estamos mais ou menos bem na situação. Só que, por que que a gente não é um país desenvolvido? E vocês falaram que a gente é um país mais ou menos e está certo. Porque os nossos indicadores sociais ainda são baixos. Oi? Nada não. Não, pode falar. Então, a gente, apesar de ter uma economia ainda desenvolvida, a gente tem muitos problemas sociais, o que faz com que o nosso país ainda não seja considerado um país desenvolvido. Bacana? Então, essas diferenças, né, do nível de desenvolvimento humano, da atividade industrial que a gente marcou aqui, elas vão revelar grandes desigualdades nas regiões brasileiras. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, ó, galera, esse gráficozinho aqui, ó, rendimento real efetivo domiciliar per capita médio dos arranjos residenciais e domicílios particulares. Ou seja, basicamente a renda por domicílio nas regiões. Então, eu tenho na região norte e na região nordeste os menores ganhos do Brasil, ou seja, as famílias na região norte e nas regiões nordeste no Brasil são as famílias que vão conseguir o menor rendimento financeiro em reais. Esse número é em reais mesmo. No caso da região sudeste e centro-oeste, eu vou ter ganhos maiores. Então, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que no Brasil eu tenho 3 regiões com desenvolvimento econômico maior e 2 regiões com desenvolvimento econômico menor. Beleza? Então, a gente tem desigualdades dentro do nosso país. Entre as regiões são estabelecidas nossas desigualdades. Aí a grande pergunta, galera, por quê? Por que que eu tenho um país tão grande, eu tenho um país rico, e essas desigualdades vão existir dentro desse território? Por que que vocês acham que isso vai acontecer, galerinha? Vamos, pessoal? Ninguém? Oi? Ninguém. Ninguém. Então vamos seguir. Então vamos seguir aí, ó. Para ir além, na página 91, desigualdades regionais, vamos tentar entender um pouco de o porquê que essas desigualdades vão acontecer. Então, Ô, tio, eu tenho aqui. Oi. é pra gente marcar? É para vocês marcarem. Putz, então espera aí. Nossa Senhora. Eu já falei que é para vocês marcarem. Não. Eu tô Não marcando. o quê? Gente, Então você pode voltar na página anterior. depois eu volto. Marca essa aí agora. Vai marcando. Eu vou lendo o que está marcado e vocês vão marcando e acompanhando. Pode ser? Então, vamos lá. Por que que eu tenho desigualdades dentro das regiões brasileiras? Uma das principais razões, galera, e a principal explicação, são os nossos fatores históricos de construção do espaço geográfico. Nossa, mas que nome difícil! Fatores históricos de construção do espaço geográfico. Não é não, vocês já estudaram isso.
A gente já falou sobre isso. Quando eu tenho as atividades econômicas, os motores econômicos que vão construir o espaço geográfico brasileiro, que vocês estudaram isso lá no início do ano, quando a gente pegou aquele... lembra que tinha uma página com um monte de desenhos, a cana-de-açúcar, a mineração. Então, esses são os nossos motores econômicos que vai contribuir para a formação do nosso espaço. Então, como eu vou ter uma sequência de atividades econômicas em períodos diferentes, que vão acontecer em regiões diferentes, eu vou construindo as desigualdades no território brasileiro. Bacana? Então, quando eu tenho, por exemplo, lá no início da ocupação, eu tenho aqui no Nordeste a cana-de-açúcar. Por que eu tinha a cana-de-açúcar na região Nordeste? Como eu era uma colônia de Portugal, todas as minhas atividades econômicas, elas foram estabelecidas e foram desenvolvidas a partir do interesse de Portugal. Então, Portugal, quando colonizou o Brasil, eles precisavam de açúcar e achou no Brasil um solo fértil, com clima favorável para plantar açúcar. Mais tarde, eles vão descobrir o ouro e as pedras preciosas em Minas Gerais. Então, eles vão transferir toda a nossa atividade econômica principal, que era a cana-de-açúcar, eles vão abandonar o Nordeste, eles vão tirar o foco da região Nordeste e vai transferir tudo o que eles precisam de ordenamento político, de ordenamento jurídico do Estado de Portugal para as regiões auríferas, para as regiões de Minas Gerais. Então, a gente muda o nosso centro econômico brasileiro lá da região Nordeste para o interior de Minas Gerais por causa do ouro e das pedras preciosas. Posteriormente, aí a gente já tem uma fase já entre meio do Brasil, já independente, entre aspas, de Portugal, a gente tem as lavouras de café na região sudeste do Brasil. Então, o nosso motor econômico, que era as atividades de extração mineral, já deixa de ser isso, já deixa de ser atividade de extração mineral e passa a ser o café. Pronto. Aí o café em qual região? Em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu já tiro essa atividade econômica principal de Minas Gerais e vou trazer essa atividade econômica para a região do eixo Rio-São Paulo. Por isso que eu tenho essa frasezinha bem complicadinha aqui, galera. Ó, sob o compasso do comportamento do mercado externo no tempo do colonialismo português, a base econômica de uma região era suplantada, ou seja, ela suprimia a outra, ela ficava em cima da outra, ela era mais importante do que a outra região. Então, a região mais importante era o Nordeste, depois passou a ser Minas Gerais, depois passou a ser São Paulo. De tal forma que a formação histórica brasileira é marcada pela descontinuidade espacial e temporal. Olha que coisa difícil. Descontinuidade. É porque não é contínuo, houve uma ruptura, né? A minha atividade econômica no Nordeste, que era a cana-de-açúcar, foi rompida. Agora eu já não tenho mais a cana-de-açúcar como atividade principal. Eu tenho o minério, eu tenho a extração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. Quando eu falo descontinuidade espacial e temporal, é porque vai sair do Nordeste e ir para Minas, em um século para o outro. Então, de um século para o outro, eu tenho uma mudança drástica na minha economia. A minha economia, que era voltada para a cana-de-açúcar no Nordeste, passa a ser voltada para a mineração na região de Minas Gerais. Vitória travou. Muito bem. Aí eu tenho, depois da atividade mineradora de Minas, depois de ouro em Minas Gerais, eu vou ter o café no eixo Rio-São Paulo. Aí a gente vai entrar naquele processo de industrialização que eu expliquei no capítulo anterior. A gente tinha atividade cafeeira no eixo Rio-São Paulo, que vai ter as crises no mundo, né? Que a gente chama de crise conjuntural. O que é conjuntura? É a condição do momento. Qual é a nossa conjuntura atual, galera? Qual é a nossa condição atual? Hein? Fala aí, Esther. Qual é a nossa conjuntura atual? Como assim, tio? Qual é a nossa condição atual? Por que a gente não está na sala de aula estudando? Coronavírus. Coronavírus. Não, deixa a Esther falar. Fala, Esther.
Coronavírus. Então, olha só, essa conjuntura atual, a nossa condição atual, ela vai ditar, ela vai impor para a gente algumas condições. Ficar em casa, dar aula pela internet, nós temos um Eu problema prefiro econômico. aula na escola. Todo mundo. Eu também. Olha só, galera, presta atenção que eu estou explicando o que é conjuntura. Então, a condição que a gente está vai Mas impedir a gente de ir para a escola. Tem um lado bom essa aula online, que é mais tarde. Ah, Esther. Ah, Dá pra Galera, gente dormir a mais. conjuntura é a condição do momento. Então, a gente agora está impedido de ir para a escola, tem que dar aula pela internet, tem que se organizar em casa. Isso é a nossa conjuntura. Então, lá na época da industrialização brasileira, do início da época da industrialização brasileira, qual era a conjuntura? Você tinha uma guerra mundial que vai trazer problemas para as estruturas produtivas do mundo. Você vai ter crise econômica de 1929. Então, essa conjuntura, essa condição do momento vai favorecer a industrialização do território brasileiro. E vai acontecer no eixo Rio-São Paulo, por quê? Vocês já estudaram. Por causa do dinheiro que os barões do café tinham e por causa da estrutura que foi criada para o café, que foi aproveitada na indústria. Que estrutura é essa? As rodovias, as ferrovias, as pontes, os portos. Então, toda essa estrutura que o café tinha, a gente usamos ela para as indústrias. Pronto. Então, a gente começa a ter uma explicação histórica de por que as regiões são tão desiguais e por que no Sudeste é mais desenvolvido. Pronto. Vamos continuar aqui. Em meados da década de 60, né, o Sudeste acabou por consolidar sua hegemonia na matriz produtiva nacional, permanecendo as demais regiões como elos subalternos. Então, a partir da década de 60, o que foi na década de 60 que vocês estudaram, que eu expliquei para vocês sobre a industrialização? A gente teve o segundo impulso da industrialização. Lembra do governo de Juscelino Kubitschek? Lembra que ele queria incentivar as multinacionais a vir para o Brasil? Então, esse segundo impulso, tem que lembrar, galera, tem que lembrar desse, pelo amor de Deus. Esse segundo impulso do Juscelino Kubitschek, do governo brasileiro, vai fazer com que a região Sudeste se desenvolva mais ainda do que as outras, entendeu? Vai criar um processo de desigualdade ainda maior. E quando eu falo que as outras regiões são subalternas, eu quero dizer o seguinte: as outras regiões começam a ter atividades produtivas direcionadas para o desenvolvimento da região Norte-Sudeste. Tipo, as regiões do Nordeste, por exemplo, vai mandar mão de obra para o Sudeste, vai mandar matérias-primas para as indústrias do Sudeste. Então, eu começo a criar dentro do território brasileiro regiões produtivas e regiões que abastecem as regiões produtivas, certo? Emancipando ainda mais esse processo de desigualdade. A partir da década de 80, a gente tem um processo de descentralização. Ou seja, alguém quer falar? A partir de 80, tem um processo de descentralização. Ou seja, outras regiões começam a receber indústrias no território brasileiro. Por que começa a receber indústrias no território brasileiro? Porque essas regiões vão tentar incentivar a ida das indústrias do Sudeste para lá. Então, entre essas cidades eu tenho Salvador, Recife, Pernambuco, que vão criar incentivos fiscais para fazer com que as indústrias saiam do Sudeste e vá para outras regiões do Brasil. Vai acontecer? As indústrias vão para as outras regiões? Vão. Elas vão sair um pouco da região Sudeste. Vai mudar a condição? Vai mudar o fato da região Sudeste ser a mais desenvolvida? Não, não vai mudar. Vai continuar a região Sudeste e Sul do Brasil como as mais industrializadas, e essas outras regiões, mesmo recebendo as indústrias, ainda vão ser menos industrializadas. Bacana? Então, eu tenho aqui, ó, já para quase finalizar aqui já, a história econômica das regiões brasileiras, elas se confundem com a industrialização do país.
Então, toda vez que eu vou pegar a indústria do Brasil, toda vez que eu vou pegar toda vez que eu vou pegar a história da indústria do Brasil, eu vou sempre chegar nesse ponto. Atividade econômica cafeeira, indústria na região São Paulo, concentração industrial na região no eixo Rio-São Paulo, depois no eixo Sudeste e Sul, e depois a tentativa de descentralização dessas indústrias. Toda vez que eu vou falar disso, eu vou falar a mesma coisa, porque é assim que aconteceu e é assim que ainda é, certo? Então, de certa forma, eu vou criar, dentro do território brasileiro, uma divisão interregional do trabalho, né? Cadê aqui? Deixa eu sair da minha frente, que não está atrapalhando. Eu vou criar uma divisão interregional do trabalho, já no finalzinho aqui, galera, ó. Em consequência disso, eu vou ter estruturas produtivas definidas. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque vocês vão começar a estudar depois um negócio que chama DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é o que cada país dentro de um mundo vai produzir. Você tem países que produzem tecnologia, você tem países que produzem matérias-primas. No caso do Brasil, nas nossas regiões, a gente vai ter regiões produzindo determinados tipos de produto. No caso do eixo Sudeste e Sul, na região concentrada do Milton Santos, eu vou ter uma produção de produtos com maior nível de desenvolvimento tecnológico. As outras regiões no Brasil, principalmente o Nordeste e Norte, vão ser regiões menos desenvolvidas. E a região Centro-Oeste é a região que vai produzir produtos agrícolas com nível de desenvolvimento, com uso de tecnologia muito intenso. Então, eu vou criar no Brasil, analisando a partir de um processo histórico, eu vou criar no Brasil uma divisão produtiva. Cada região vai produzir um determinado tipo de produto com níveis de tecnologia diferentes. Bacana? Alguma dúvida, galera? Não. Muito bem. Calma. O que aconteceu nesse capítulo? Oi? Não. Muito bem. Aí eu tenho... Volta um pouquinho aí, tio, rapidão. Não, tio, volta mais. Isso, aí. Obrigada. Terminou? Não. Oh, meu Deus, tio. Avança um pouquinho mais. Pronto, vê. Isso, Essa é a página 92. isso. Uhum. Como se a pessoa que está visitando fosse a câmera que está entrando pelo lugar. E eu acho que é uma oportunidade para todo mundo que está fora do Rio, e mesmo que está no Rio de Janeiro, em tempo de isolamento, poder visitar. Pronto? Valeu. Ai. Pronto? Uhum. Então, vamos lá. Aí, depois desse texto aí, na página 92, a gente tem umas perguntinhas aí, certo? O que a gente tem aqui no início, pessoal? O que a gente tem no início aqui? A gente tem uma linha de tempo, certo? Onde vocês, vamos lá, com base no texto, que é o que a gente acabou de discutir nos seus estudos sobre o Brasil, que vocês já estudaram, que vocês são fera, monte um esquema com as principais atividades econômicas que nortearam a ocupação e o desenvolvimento de algumas regiões brasileiras. Então, a gente vai fazer basicamente aquilo que vocês fizeram lá no início do ano, certo? Quais são as atividades econômicas e em quais regiões essas atividades foram estabelecidas no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Mas, assim, bem sucinto. Por exemplo, cana-de-açúcar na região Nordeste, no século XVI. No século XVII, o que a gente teve de atividade econômica? É para vocês responderem, galera. Vocês estão voando aí, viajando? Sim.
Oi. A gente sabe já. Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar no século XVI. No século XVII? Ai, gente. Ah, cana-de-açúcar. Entendi. Cana-de-açúcar. É isso aí. Tá certo. Século XVIII. Pera aí, meu filho. Então, galera, quando eu pego o século XVI e o século XVII, eu vou ter atividade de cana-de-açúcar na região Nordeste. Se eu perguntar para vocês qual é a região mais desenvolvida do Brasil no século XVI e século XVII, vai ser qual? Cana-de-açúcar? Ah, não, Nordeste. A região Nordeste, exatamente. Por quê? Porque a atividade econômica principal do Brasil era no Nordeste. Então, a acumulação de capital que tem na região Nordeste era muito grande. Aí no século XVIII tem o quê? Café. Não. Antes do café, o que aconteceu no Brasil? Qual era a atividade produtiva? Cana-de-açúcar. Não. Teve uma coisinha no meio disso aí. Ouro? Exatamente. Ouro? Isso, mineração em Minas Gerais. Não é só ouro, não, viu, Vix? Tem diamantes, muito diamante também. Você coloca mineração, tem ouro e diamante também. Na região de Diamantina, eles tiraram toneladas de diamantes ali. Uau, que nome interessante. Muito interessante. Criativo. Por causa disso que é Ouro Preto é o lugar? Que nome original, E Diamantina, criativo. Diamantina, por acaso, é porque lá tinha prata. O quê? O quê? As ideias dos moços. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Meu Deus. Deus. Eles encontraram um prato e falaram, olha, é diamante. Só que não. Vamos lá. Aí eles descobrem que não é, mas só que vende mesmo assim falando que é diamante. O Rio da Porque diamante é Prata, melhor, quer ser melhor que os outros. no século XIX, eu tenho o quê? Aí eu tenho o café. No século XIX. Em qual região? Na região de São Paulo e Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba, mais especificamente. Eu tia, eu tô precisando de café, mas eu não gosto de café. Então vamos lá. Depois eu tenho. Também não no gosto de século café. XX. Café é ruim. Depois eu vou tomar café, sim. Galera, vamos lá. Aí no século XX, Mas eu gosto de eu café da tenho manhã. a industrialização. Vocês não esqueçam que o processo de industrialização e o de café, eles têm uma relação, certo? Uma relação muito direta, por causa do dinheiro, o dinheiro do Cafeeiros. café, e é a segunda pergunta, por sinal, e a infraestrutura. Não esqueçam disso. Fala, Vix. O café basicamente salvou a indústria? Não. O dinheiro que os barões do café... Porque quando você tinha o café, não tinha indústria. Entendeu? As pessoas... Quem eram as pessoas mais ricas do Brasil? Era quem tinha grandes lavouras de café. Certo? Por isso que vocês estudam em história um período da política brasileira chamado período café com leite. Vocês já estudaram isso, não já? Não. Acho que não. Não estudaram, não? Eu acho que não. Café Era um com período leite. histórico, tá bom. Mas era um período histórico em que o governo brasileiro, eles eram transitórios entre as pessoas que eram de Minas Gerais, que eram grandes produtores de leite, de São Paulo, que era produtor de café, e criou essa ideia de política de café com leite. É só um fato. Mas as pessoas ricas no Brasil nesse período eram os donos de grandes lavouras de café. Não tinha indústria. Com a Primeira Guerra Mundial, com a crise de 1929, que essas pessoas começaram a investir na construção de indústrias. Entendeu? Sim. Explique qual foi o principal fator que levou São Paulo a dominar o processo de industrialização brasileira. É o que eu acabei de falar. A gente tem a atividade cafeeira, que vai possibilitar o acúmulo de capital. Capital é dinheiro, galera. Não esquece disso, não. Você pode até colocar entre parênteses aí, ó, dinheiro. E a implantação de infraestrutura, utilizadas posteriormente para o desenvolvimento da indústria. Vocês têm alguma dúvida que capital é dinheiro? Não. Tem não, né?
Até amanhã. Reportagem de coronavírus aí, galera. Ah, só tem isso no jornal agora. Bora, Verdade. É Vamos. tudo coronavírus. Bora que eu tenho que E terminar. Bolsonaro. Eita, bora que eu tenho que terminar. Eu não votei no Bolsonaro. Coronavírus, Bolsonaro, coronavírus. Se o cara for assaltar uma pessoa, só se fala, essa pessoa falar que não votou no Bolsonaro que fica liberado. Ó. Foco. Eu já acabei, já. Isso não faz o menor sentido. Galera, ela tá acabando. Eu preciso chegar até o final. Falta quanto pra ela acabar? 5 minutos. Vamos lá. De que forma a regionalização deve considerar o processo de industrialização do país? Então, se eu tenho uma regionalização, que eu vou me basear no desenvolvimento da região, então eu tenho que levar em consideração que a indústria vai mudar o perfil da minha região, né? Então, eu vou ter locais com mais parques industriais, eu vou ter locais com mais concentração nacional. Então, o processo de indústria vai influenciar muito na minha regionalização. Tio, tá travando. Pra mim, Tá travando. Tira um... Galera. Nossa, tá travando muito. Verdade? Nada. Não dá pra ouvir nada que o tio tá falando, né? Ele não tá falando nada agora, Esther. Não sei, vai que ele tá Ele falando. tá falando? Não, ele tá com a boca aberta só. Agora tá falando. Que? Eu não consigo entender nada. Tá muito Ele tá ouvindo a gente. Parece que ele tá Eu tô rindo. ouvindo a gente, mas a gente não ouve ele. Ah, pelo menos só no final da aula e a gente conseguiu dar aula, né? Então, tio. Depois de vocês copiarem. Glória. Nada que eu falo. Eu vi um pouquinho. Tá muito travado. Eu acho que é a internet do tio. Acho que ele só se mutou pra gente poder copiar. Eu só parei para vocês copiarem. Eu não estou falando. Porém, mercados, farmácias, bancos continuam abertos. Tá muito travado. A fiscalização será feita pelas polícias. Ô, tio, Oi. eu acho que você tem que abaixar um pouco, porque a gente não tá vendo a última linha. Prisão e também as empresas que Tá, descobriram não, mas como? Eu não consigo Três. mexer, não. Tô vendo a última linha. hoje mais de 13 Eu não. 19 Você tá onde? por conta da pressão. Agora Conseguiu? é que tem que estar em full screen. Mas o meu tá... Ah, tá. É porque sai do celular, né? Não. Eu tô no computador. É porque Só o meu que- tá aparecendo tudo. Dá Não pra tá ver a aparecendo última sim. linha. Dá pra ver? Vocês terminaram? Não. Pode- Agora eu consigo ver, tá tudo de boa. Tem a... Galera, posso passar? Vai acabar a aula. Não. Pode. Não, tio. Tira um print aí, manda no grupo da sala. O meu computador não dá print, pô. Tirar foto do computador. Tio, falta só uma linha, rapidinho. Pega o celular e tira uma foto. É assim que eu presta faço. atenção. O próximo tópico eu não coloquei no slide, porque não precisa, que é meio curtinho. É sobre o trabalho infantil nas regiões. O trabalho infantil ele vai estar associado ao problema de desenvolvimento da região. Regiões vai ter mais trabalho infantil. Região mais desenvolvimento
desenvolvida, menos trabalho infantil. Logo, as regiões com mais trabalho infantil no Brasil vai ser a região Nordeste e Norte. A com menos trabalho infantil vai ser as outras, certo? Na região Centro-Oeste, a gente vai ter uma redução muito grande nessa porcentagem de trabalho infantil por conta do perfil econômico da região. Como é uma região que vai ter muitas lavouras, você não consegue pegar crianças nesse tipo de atividade e vai demandar também menos mão de obra. Então, na região Sudeste, a gente vai ter um emprego de mão de obra relativamente alto, né, por conta do tipo de atividade que a gente tem aqui. Mas, proporcionalmente, por porcentagem, a região que a gente vai ter mais crianças trabalhando é a região Norte e Nordeste do Brasil. Beleza? Ô tio, Oi. mas se eles sabem que tem 190 mil crianças trabalhando, não é só tirar elas do trabalho? Não é tão simples assim. A gente pode discutir isso depois. Volta ali, rapidinho. O que é isso? Tirar foto aqui. Volta. Voltei. Voltou? Agora foi. Acabou. Oxi. Pode? Pode. Calma. Calma, tio. Tio, É um que é isso? super-herói. É um homem mosca. É o Homem-Formiga fake. Não, é um Pode homem ir. mosca. Homem mosca. O pai de vocês vai saber quem é. Pode ir, tio. Mosca não tem antena. Pode ir, galera? Pode. Ah, Mas o importante é a atividade que vocês fazerem. Mosca não tem antena. É o mas olho de mosca. Homem-Formiga. É olho de mosca. Isso não é formiga. É o Galera, Homem-Aranha. As Homem-Aranha. atividades página 94 a Aranha 96. tem. Tá bom. Página 94 a 96. Galera, é o Transformer. Ok. É o Bumblebee. Tchau. Só que. Tchau. 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 E é o Homem-Formiga fake de sei lá quantos 900. De Chernobyl. Tá. É o fake Tchau. de Chernobyl. Tchau. 3, 2, 1. Atividade. Tchau. Diga isso logo. Foi. Tio, desliga logo, gente. Vambora. Não sei como é que sai. Tchau, galera. Ok. Só clicar nisso aí. 3, 2,